Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste, mas antes de começar já vai deixando o seu likezinho aí, não custa nada, clica aqui embaixo, comenta aí o que você acha desse vídeo pra dar aquela engajadinha. E se inscreve se for novo por aqui para não perder vídeo como esse que sai pra você todo dia. Lembrando que o seu apoio ajuda muito o canal a continuar firme e forte trazendo obras diárias. O link para a contribuição tá no comentário fixado na descrição do vídeo, o QR Code. Ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos um dia adiantado. O link está na descrição. Também fica na descrição o link do meu canal de lives, o Instagram, Discord. Se inscreve nas redes sociais aí que sempre que o Catilango estiver online a gente bate um papo, joga junto, conversa, beleza? Esse capítulo começa mostrando uma cadeia de montanhas a milhares de distância daquele lugar da antiga seita. Dentro de uma caverna alguém dizia, Yang Kai, o velho Fei? E nosso prota fala, Senhor Fei, que tipo de arte secreta você usou que te causou tanto dano? O velho Fei fala que não era nenhuma arte secreta, ele nunca cultivou algo assim. E Qiantong preocupado dizia, não me diga que você usou aquela coisa. E Fez Itu diz sim. Quando nos capturaram, eu peguei uma pílula da explosão de energia e a escondi debaixo da minha língua enquanto ninguém prestava atenção. E ouvindo isso, nosso prota se assusta gritando, uma pílula explosão de energia? E pensava que não é de se estranhar que foi capaz de romper instantaneamente os selos colocados sobre ele e restaurar sua força. Essa pílula concede um estrondo de força, mas sobrecarrega a vitalidade do cultivador. Por que ele fez algo tão idiota? Fez Itu parecendo ficar cada vez mais velho dizia, isso não me matará, e Qiantong murmurava seu nome. Sorrindo ele dizia, velho Qian, porque parece como se tivesse acabado de ver seus pais morrerem, e entendo minha situação melhor do que ninguém. Simplesmente não prestamos atenção e causamos um grande desastre, mas não vale a pena ficar triste pelos meus ossos velhos. Escute, já que a União Batalha Celestial e a Seita Tufão do Trovão se atreveram a arriscar uma condenação pública a atacar nós dois, é muito provável que tenha alguém que eles possam confiar. E Qiantong questionava, alguém quem podem confiar? Então... E Fez Itu fala que isso era somente uma suposição sua. Em todo caso, não se apresse em se vingar. Afinal, nosso pavilhão da lua sombria não é tão forte. Se isso foi planejado por eles, então seremos nós que iremos sofrer. E nosso prota pede que eles apenas deixem o assunto da vingança com ele. Não precisam se preocupar mais com isso. E Fez Itu sorria fracamente dizendo, haha, você é irremediável, Yang Kai. Sendo esse o caso, não direi mais nada. Sei que você se encarregará deles. E Qiantong meio que choroso dizia, velho Fei. Nosso prota questionava, ei, por que estão agindo como se fossem se separar pelo resto da vida? Ainda que os danos a fundações do Senhor Fei sejam muito graves, não é como se houvesse perdido todas as esperanças. E ouvindo isso, Qiantong surpreso questiona, o quê? Yang Kai, por favor, não faça brincadeira em um momento como esse. Se realmente tem uma forma de tirar o velho Fei das portas da morte, então faça. Te prometo que recordarei dessa gratidão pelo resto da minha vida. E nosso prota destampando um frasco dizia que naturalmente não era uma brincadeira. Me diga, vocês já ouviram falar dos grandes líquidos divinos? E os dois gritavam, o quê? Os 3 grandes líquidos divinos? Nosso prota, enquanto canalizava e controlava uma gota do líquido com seu Ki santo, dizia que sim, esse frasco contém um deles, o creme de jade revitalizante. Senhor da cidade, por favor aceite isso e leva a gota até sua boca. Qiantong emocionado murmurava, Yang Kai, o peso desse presente é muito grande. E nosso prota fala que não foi nada. O Senhor Fei acabou no meio desse problema por minha culpa e se viu obrigado a tomar aquela pílula de explosão de energia para me ajudar a resistir àquele último ataque. Então não sinto mais do que gratidão em meu coração. Por isso que uma trivial gota de creme de jade revitalizante nem sequer vale a pena mencionar. Por outro lado, o ancião Qian, a respeito de suas feridas... E o velho suspirava dizendo que estava bem. Ele pode romper o selo que colocaram sobre ele sozinho. Simplesmente precisa meditar por alguns dias. E nosso prota fala, bem, se esse é o caso, então você deve se concentrar em sua própria recuperação. Tem algumas pílulas curativas comigo, elas devem te ajudar nisso. E o velho fala que já que nosso prota está oferecendo, ele não vai ser cortês. E dito isso, nosso prota diz que vai ficar de guarda para que ele se concentre em suas recuperações. E os velhos não se esquecem de dizer para ele também ocupar de curar suas próprias lesões. E o tempo passa, e então vemos 3 meses depois no campo de areia flamejante. Uma cena de batalha e destruição estava do lado de fora. Vemos 3 pessoas chegando, pousando perto de uma cratera, e vendo isso nosso prota pensava, o arranjo espacial que estava aqui foi destruído? Me pergunto o que aconteceu com os discípulos da seita celestial que guardavam esse lugar. Rory aparece atrás dos 3 dizendo, Yang Kai, você finalmente voltou!
Se virando, nosso prota questiona quem destruiu o arranjo espacial. Os discípulos que estavam guardando estão bem? E Ruri explica que nos últimos dias um grupo desconhecido de cultivadores apareceram repetidamente em torno do campo de areia flamejante e tentou entrar pelo arranjo, mas os discípulos reagiram rápido e destruíram antes de evacuar. Eles ficaram apenas levemente feridos, mas graças às suas ações não houveram maiores problemas. E nosso prota aliviado dizia: bom, isso é realmente bom. Ruri, em dúvidas, questiona: Yang Kai, quem nos atacou? E nosso prota diz que provavelmente foi a União Batalha Celestial e a Seita Tufão do Trovão. E ela questionava: eles? Por quê? Ofendemos eles de alguma maneira? Phase Tu, fazendo uma analogia, dizia: um homem comum é inocente, mas os tesouros podem fazê-lo culpado. Você deveria compreender a verdade. E Ruri gritava: como se atrevem? Estamos isolados do mundo sem incomodar ninguém e por isso acreditam que podemos ser intimidados? Parece que se não fizermos eles sofrerem não entenderão. E Kyantong, contente, dizia: ela pode ser jovem, mas certamente tem um grande espírito. Você é digna de ser uma seguidora de Yang Kai. E ouvindo isso, ela fica toda apaixonadinha sem graça, dizendo: só estava dando minha opinião. Quem decidirá o que fazer é o mestre da seita. E nosso prota resoluto fala que naturalmente vão dar uma lição neles. Cada rancor deve ser vingado. Tudo tem que ser simples como isso. Já na Montanha das 100 Flores, a anciã Yi questionava: líder da seita, você voltou? Me diga, teve uma boa viagem? E nosso prota dizia: de jeito nenhum. E ela questiona: hã? O que houve? Sério, ele conta que armaram a emboscada pra ele. E ela questiona: a Montanha do Imperador Estelar manipulou tudo? Nosso prota fala: sim, mas não importa quem seja o inimigo, farei com que se arrependam de ter me provocado. E vendo isso ela fala: entendo, parece que você sabe como separar gratidão das queixas. E sério, nosso prota fala que dessa vez ele veio perguntar algo. Ele queria saber se na Montanha do Imperador Estelar tinha algum artefato parecido com uma pérola que pode se dividir em inúmeras cópias de si mesmo e liberar poderosos raios. E ela fala que sim, era a Pérola dos Trovões Aniquiladores. Você foi atacado por esse artefato? Nosso prota diz que sim e afirma que quase morreu. Então é assim que se chama? É de classe Rei da Origem? A anciã fala que não. Esse artefato supera a classe Rei da Origem. É um artefato de classe Imperador. E nosso prota em dúvidas pergunta: um artefato de classe Imperador? O grande Imperador o usava? Ela explica que ele pode até ser da classe Imperador, mas com a força dos cultivadores da Montanha do Imperador Estelar, eles mal podem usá-lo. Mesmo ela não é capaz de extrair nem sequer 10% do seu poder. E pensativo, nosso prota questionava: é realmente tão assustador assim? Ela explica que sim, depois de tudo não é algo que você possa compreender. Além do mais, ativar uma habilidade com cultivo tão baixa é muito esgotante. A aura de quem o usou se tornou fraca ou caótica? E nosso prota fala que foi isso mesmo, ele parecia muito fraco. Ela diz que se nosso prota planejar agir, ela gostaria de ir com ele. A Montanha do Imperador Estelar se desviou muito tempo do caminho correto, por isso que ela não pode ficar de braços cruzados. Além disso, ela gostaria de ver alguns velhos amigos para acertar algumas contas com eles. Depois disso, vemos nosso prota meditando no primeiro Palácio Celestial. Ele pensava que com o apoio da grande anciã, o resto do plano será muito mais fácil. O homenzinho de pedra aparece em sua frente chamando sua atenção, que questiona: o que houve, meu pequeno capanga? A segunda marionete de pedra nasceu? E então se assusta, talvez recebendo uma mensagem mental, e questiona: há algum problema com o embrião de pedra? Nos é mostrado anteriormente na sede da Seita Profunda Suprema. Em um palácio, alguém questionava: o que é este lugar? Como é que eu nunca ouvi Yang Yan mencioná-lo? E barulhos de batida são ouvidos, que vão ficando cada vez mais forte, e nosso prota, olhando para o embrião da marionete, pensava: demora tanto? Depois de todo esse tempo, não posso acreditar que ainda não saiu de sua carapaça. Não é de se estranhar que Xiao Xiao esteja tão ansioso. E dizia: não se preocupe, e canaliza sua consciência divina para averiguar. E Sombrio pensava: o que está acontecendo? Porque não há nenhum tipo de flutuação de alma? A ausência de flutuação de alma significa que essa forma de vida ainda não alcançou a sensibilidade. Poderia ser que, devido à energia do mundo aqui ser tão rica, o embrião de pedra simplesmente segue absorvendo sem reservas? E assim que encostou na pedra, ela começou a brilhar com tudo, deixando ele em dúvidas, e um clarão de energia sobe aos céus. A pedra começa a vibrar e nosso prota se questionava o que diabos estava acontecendo. Xiao Xiao entra na frente dele para o impedir de tocá-la e nosso prota suspira, falando que nesse ponto não há mais nada que possa fazer, só podemos esperar e ver. E algum tempo depois, 5 dias se passou. Ele questionava: há alguma mudança? Finalmente se chocou? E a pedra brilhava muito e Xiao Xiao estava em seu ombro. Porém, vemos que a pedra se apagou e nosso prota abismado questiona: a aura da vida sumiu?
Xião Xião pula de seu ombro e começa a chorar e nosso prota questionava, ele está chorando? E rapidamente corta seu pulso dizendo que ele só pode tentar isso. E pensa que o nascimento de Xião Xião foi extremamente suave sem quase nenhuma intervenção. Talvez... Bem, deixa pra lá e gemia pingando seu sangue na pedra. Ela volta a reluzir e nosso prota nota que as flutuações de vida voltaram. Seu coração começa a bater cada vez mais forte dessa vez e o brilho começa a se intensificar, rachaduras aparecem e vemos uma marionetezinha encolhida aparecendo. Nosso prota se levanta assustado e questionava, hã? Ele é dourado? O bichinho vendo um pedaço de casca da pedra que ela nasceu, começa a devorar ele e Xião Xião averiguava se estava tudo bem. E nosso prota intrigado parece que há algo meio que raro com essa marionete de pedra e pensava, sem dúvidas, ainda que essa marionete de pedra dourada pareça mais forte do que Xião Xião quando nasceu, dizer que sua inteligência é nula não é um exagero, tentarei dar ordens a ele. E dizia, venha, me olhe. E mesmo assim o bichinho nem dava ideia pra ele. Sem graça nosso prota pensava, não responde mesmo. Por sorte Xião Xião não pode perceber esses assuntos, do contrário estaria sofrendo novamente. E vemos Xião Xião entregando mais um pedaço de pedra pro homenzinho dourado. Ele devorava como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo e nosso prota diz que ainda que a marionete dourada não tenha nenhuma sensibilidade completa, seus instintos aparentemente continuam intactos. Oh, é mesmo. Eu não posso reparar sua sensibilidade incompleta, mas posso implementar uma diferente. A marionete de pedra dourada não tem sensibilidade, mas tem um corpo físico incrivelmente poderoso. Então não seria o anfitrião mais adequado possível? Xião Xião, fica de guarda. Depois disso vemos uma reunião e eles questionavam onde está o mestre da seita, porque não o vimos durante mais de um mês. Enviei alguns discípulos para ver como ele estava, mas parece que ele não está no primeiro palácio celestial. A grande anciã Ye dizia que ao que parece ele estava cultivando em alguma arte secreta bem poderosa, por isso que não se atreveu a incomodá-lo. Teremos que esperar. De qualquer forma, ele já discutiu os detalhes das nossas próximas ações comigo e não vejo problema em seu plano. Todos os anciões presentes vão junto, enquanto que as diáconas Ruhi e Qian Yue cuidarão da seita. E vendo nosso prata chegando, ela diz, ah, o mestre da seita chegou. E sorrindo, nosso meninão entra no salão e ela questiona, mestre da seita, teve algum tipo de oportunidade? E contente ele fala que foi isso mesmo. E se virando questiona, está tudo preparado? E eles concordam. Partindo sorrindo ele diz, então vamos! Seguido por 3 anciões. E então vemos a cidade de Batalha Celestial. Um figurante dizia, irmão Huang, você sabe o que está acontecendo? Desde que o mestre da seita voltou da última viagem, ele emitiu constantemente instruções inexplicáveis. E agora inclusive fez com que os discípulos comprassem suprimentos como louco. Realmente iremos para a guerra? E o tal Huang dizia, irmão Shu, você está perguntando isso para a pessoa errada, sou apenas um humilde executor da lei como você. Como poderia saber algo que você não saiba? Porém, quando eu fui perguntar certos assuntos ao grande ancião há alguns dias, acidentalmente escutei conversando com o mestre da seita. Era sobre o jovem chamado Yang Kai. E o figurante Shu questiona, Yang Kai, o mestre da seita celestial? E bufando dizia, ele é somente um júnior e ainda assim se atreve a dizer tais coisas, deve estar querendo que os matem. E Huang falava, não avalie a situação tão rápido, irmão Shu. A seita celestial tem uma arma secreta, uma nave estelar de classe rei da origem. E o tal figurante Shu dizia, isso, o que você estava falando? Totalmente em choque, pois a dita nave citada estava sobrevoando a cidade, filho. Os dois estavam em choque e vemos as armas já prontas e disparando, assustando eles que gritam, canhão de cristal! Devemos voltar ao centro da cidade e reportar isso aos anciões! E a destruição começa. A grande anciã Ye dizia, meu nome é Ye Xinhyun, tenho a honra de servir como grande anciã da seita celestial. Por ordem do líder da seita tenho um anúncio para vocês. Nós estamos isolados do mundo e só queríamos viver em paz, mas vocês tentaram nos ferir. Hoje estamos aqui para resolver nossas queixas, mas não desejamos envolver inocentes. Portanto, vocês têm 15 minutos para sair da cidade. Qualquer um que permanecer aqui será considerado inimigo e não mostraremos piedade. E vários figurantes da guilda de Batalha Celestial aparecem dizendo, maldita escora, como se atreve a vir à cidade e fazer tal provocação? E os figurantes olhando pra cima diziam, é o segundo ancião da União Batalha Celestial Lu Feng. Até mesmo ele foi alertado, as pessoas que rodeiam são elites da União Batalha Celestial, parece que veremos um belo espetáculo. O Calvinho com seu machado sombrio questiona, acredita que não poderei fazer nada enquanto permanecerem dentro dessa coisa? Machado fantasmagórico!
E enquanto ataca, gritava: agora verão como eu os destruo! Seu machado fica gigantesco se ampliando, mas é parado por um campo de força da nave. Dando tudo de si, o Pocatelha gritava: morram! Pensando que era algum protagonista da obra, mano. Mas vemos que a nave não tinha nenhum arranhado, e como se esses figurantes fossem moscas, outro ataque de laser passa por eles, acabando com todos. Literalmente, só sobrou poeira estelar dos figurantes, mais nada. E os figurantes lá embaixo sombrios diziam: o ancião! O segundo ancião morreu! E da nave a anciã gritava: não resta muito tempo para vocês! Se desejam sair da cidade, que façam imediatamente! Como disse antes, quando chegar o momento, minha seita celestial imediatamente destruirá esse lugar! Causando um caos tremendo, enquanto os figurantes tentavam desesperadamente fugir da cidade. Tiantong estava abismado e em choque ao lado do nosso prota, e a grande anciã Ye sorrindo dizia: líder da seita, o arranjo lança divina castigadora celestial é bem poderoso, porém, o consumo de fontes de cristais santos é mais de 5 vezes o que é consumido ao disparar somente um canhão de cristal. Nosso prota só dizia que naturalmente tudo que Yang Yan refina é sempre de mais alta qualidade. Tudo bem, não nos falta fontes de cristais santos agora. E Tiantong sorrindo sem graça dizia: Yang Kai, essas fontes de cristais santos. E nosso prota sorrindo dizia: se o ancião Qian quer algumas, quando esse assunto for resolvido, darei um pouco a vocês e ao senhor Fei. Essas coisas são muito melhores do que os cristais santos para cultivo. E dentro da sede da União Batalha Celestial, vemos o mestre gritando: ele está indo longe demais. Com apenas uma nave estelar, esse maldito se atreve a tentar nos destruir. Quero ver como ele planeja arrasar minha cidade Batalha Celestial. E um de seus subordinados entra correndo sussurrando: mestre da seita, o grande ancião, isso foi terrível! Ku Sheng gritava: por que você está tão desesperado? O quê? A seita celestial fez algo? E de joelhos ele fala: o segundo ancião está morto! E o líder grita: o quê? Seu ancião questiona: como ele morreu? Explique detalhadamente! E o líder pensava: isso foi simplesmente muito rápido. De joelhos, o cara fala que tudo foi devido à nave estelar da seita celestial. O segundo ancião foi assassinado por um simples golpe dessa nave. E assustados eles falam: uma nave estelar? O ancião diz que se o que ele disse for verdade, é possível que não deveríamos sair e enfrentar o inimigo. Creio que o melhor seria ficar aqui no centro da cidade. E Ku Sheng até entende o que ele diz, mas se não sair, nós tornaremos piada a todo mundo. Pensarão que somos uns covardes incompetentes. E o ancião dizia: bem, deixe que digam o que quiserem. A seita celestial nos atacou abertamente porque confia naquela nave estelar. Mas uma vez que seja destruída, será um tigre sem dentes. E é por isso que acredito que deveríamos nos concentrar em destruí-las utilizando um grande arranjo selador do gelo espiritual. E o líder questiona: você quer usá-lo pra isso? Confiante, o ancião fala que era exatamente. A união se manteve firme por milhares de anos e nunca sofreram tal humilhação. Desde a antiguidade o ganhador tem a razão e o perdedor é o vilão. Então se sairmos vitoriosos, por que teríamos que nos preocupar em recuperar nosso prestígio? E o velho grita: bem, dado que esse é o caso, ordene que o arranjo espiritual se ative com o máximo poder. Veremos se a nave estelar daquele pirralho maldito é realmente tão poderosa. Dito isso, vemos a 16 km da cidade Batalha Celestial. A nave do nosso prota flutuava e os figurantes abaixo vendo ela dizia que dessa vez a União Batalha Celestial está acabada. Durante todos esses anos eles utilizaram seus status para agir com arrogância enquanto oprimiam os cultivadores e exploraram as lojas. E seu companheiro dizia que dessa vez a seita celestial veio ajudar a todos. Vemos alguma destruição enquanto a nave passava, e a grande anciã Ye dizia: mestre da seita, eles abriram seu arranjo defensivo. E Tiantong dizia que era impressionante. Essa espécie de energia gelada no ar pode congelar a consciência divina. Ao que parece, esse arranjo é digno de sua reputação. E sem se importar, nosso prota dizia: ei, nem liga, mano, esse pequeno truque não pode nos causar nenhum dano. Um subordinado dizia: mestre da seita, um grupo de 20 pessoas se aproxima pela esquerda. E nosso prota, como se estivesse jogando xadrez, dizia: em 10 segundos, disparem 3 canhões de cristal nessa direção. E Tiantong, sem entender, questiona: isso é... E a anciã dizia: idiotas confiantes. Como ordenado, os 3 disparos acontecem causando uma destruição colossal. E o mesmo subordinado dizia: mestre da seita, outro grupo se aproxima. E nosso prota pede que ele repita e proceda da mesma maneira. E do outro lado, vemos o mestre da seita vendo todos esses tremores dizendo: 3 grupos de pessoas e um total de 60 acabaram de morrer de uma forma tão confusa. E Sombrio, cabisbaixo sem alternativa, dizia: bem, mandem voltar. E na nave a grande anciã dizia: mestre da seita, ao que parece pararam com seus ataques.
Nosso prota dizia, bem, se não vão agir, é nós que agiremos. Exploda o centro dessa cidade em pedaços. Essa é a melhor maneira de destruir o núcleo desse arranjo espiritual. A nave ativando seus canhões se dirige para o centro da cidade e então vemos uma cena colossal como se fosse filme daqueles de tecnologia sci-fi, filho, destruindo tudo. Nosso prota percebe que ao que parece ele subestimou a paciência dessas pessoas. Os poderes do canhão de cristal é alto e não nos falta fonte de cristais santos para alimentá-los, mas usá-los continuamente dessa maneira definitivamente colocará uma grande tensão neles. Assim os levará ao seu limite e já não poderão mais ser disparados por um bom tempo. Espalhando sua consciência divina, ele pensa, como pode uma simples energia gelada cancelar minha consciência divina? Deixe-me ver onde estão os núcleos do arranjo. Começa a averiguar tudo e encontra a fonte. Ele repassa a informação dando a ordem para disparar a 30 graus à esquerda, 15 km de distância, e o subordinado diz sim. Vemos dois anciões vigiando o núcleo do arranjo dizendo se assegurem-se de vigiar esse local. Mas nesse momento o disparo contudo acontece e ele grita, não, é o canhão de cristal! Todos estão bem! E a anciã ao fundo dizia, tudo bem! Não se preocupe, foi somente uma coincidência, esses idiotas nunca encontrarão as localizações dos núcleos. Como disse o mestre da seita, rapidamente seus recursos de energia se esgotarão e lançarão contra-ataque total. A anciã nota que como eles estão agindo tão agressivos, ele supõe que está perto de acontecer isso. O que acontecerá se o arranjo não puder atrasá-los o tempo suficiente? E seu companheiro questiona com que ela estava preocupada. Ainda que esses canhões de cristal sejam poderosos, seu consumo deve ser enorme. Por isso que não levará muito tempo até que fiquem sem energia, só temos que esperar. E vemos vários outros ataques vindo em sua direção, assustando muito ele, como se ele tivesse acabado de abrir a boca para se amaldiçoar, que gritava, isso não é nada bom, ative os arranjos! A anciã questionava, isso realmente também é uma coincidência? E o que parece ser o líder desse grupo de defesa gritava, não, o arranjo espiritual não pode bloquear o ataque, rápido, usem seus artefatos defensivos. Mas vemos que os mesmos também não eram bastante para segurar o ataque, e no fim, eles sussurram dizendo, finalmente está bloqueado, quando diminui o ataque da nave, e o líder deles todo machucado dizia, ainda que tenha sido bloqueado o meu artefato, mas vemos outro ataque chegando e o cara ao fundo dizendo, isso é... E a anciã de mó pior murmurava, que terrível, apenas um disparo nos feriu gravemente. O cara só tem tempo de gritar, realmente encontrar a localização do arranjo, mas como isso é possível? Como fizeram isso? Antes de perceber que acabou, eles não poderiam os deter. No centro da cidade, o ancião dizia, mestre da seita, um dos arranjos do núcleo foi destruído. Assustado o velhote que grita, o quê? Como isso é possível? Foi por casualidade? Ele diz não saber, porém os 3 guardas designados para proteger foram mortos e a área foi destruída. Tendo acontecido deliberadamente ou não, já não podemos mais esperar. E o mestre questiona o que ele propõe então, e o mesmo diz, aumentar o poder do arranjo espiritual ao máximo e congelar aquela maldita nave estelar. E se levantando o mestre gritava, bem, então lutaremos até a morte. A nave se movimentava a toda velocidade na União Batalha Celestial Central, e lá dentro Kyantong questionava o que houve, porque de repente ficou tão frio. Nosso prota diz que talvez eles notaram seus movimentos e começaram a tomar contramedidas. Vemos várias bestas se formando com um ar gelado cercando a nave. Vendo isso, Kyantong diz que há muito tempo ele ouviu falar do poder do grande arranjo selador do gelo espiritual da União Batalha Celestial. É realmente merecedor de sua reputação, inclusive possui esses métodos. E nosso prota pede que ativem a barreira protetora novamente e ignore essas tais criaturas de gelo. Eles devem destruir os 2 núcleos restantes a todo custo, mas avisa que a barreira protetora não vai durar por muito tempo. Eles devem ter pressa e vemos a nave empurrando as feras enquanto se deslocava. Eles continuavam fazendo escarcel na cidade, destruindo tudo ao seu redor, e os figurantes que vigiavam o local gritavam, nada bom, o núcleo de arranjo foi destruído! Algumas das bestas de gelo começam a desfazer, deixando a nave livre, e Phase-2 fala, finalmente acabou, suspirando, e Kyantong feliz sorria, esse velho bastardo do Kuzeng provavelmente está tão bravo que tá tossindo sangue. E na base o velhote líder gritava, iremos enfrentar o inimigo, mesmo se nos afogarmos em nosso próprio sangue devemos destruir essa coisa. E seus subordinados resolutos gritavam, sim! Eles cercam a nave e vemos ela começando a brilhar como se fosse se explodir, e todos os figurantes que estavam a cercando começam a cair do chão como se tivesse morto, e um deles gritava, a luz divina é colorida, isso é impossível! A nave começa a se camuflar com a energia multicolorida, e Phase-2 abismado pensava, a seita do vidro colorido protege muito bem a Montanha das Mil Ilusões, o que impede qualquer um de se aproximar. Então onde Yang Kai tirou esses cristais coloridos ilusórios? São tantos que pode cobrir toda a nave estelar? Kyantong em dúvidas questiona, Yang Kai, isso é realmente a luz divina colorida? E nosso prota sério fala que sim, é a luz divina colorida. A seita do vidro colorido não é a única que tem acesso a esses cristais. E Phase-2 pensava sombrio, quantos segredos ele tem?
vemos que na frente da nave estelar apareceu uma espécie de escudo, um artefato para proteger. Ele começa a enviar umas ondas de energia, causando uns tremor, assustando todos os figurantes abaixo, e que Antong questiona: o que é isso? Nosso prota fala que essa era uma pedra ilusória que trouxe do campo de areia estelar. É um tesouro extremamente raro que pode induzir alucinações. E por fim dá a ordem que saiam da nave e destruam a União Batalha Celestial. Vemos nosso prota deixando a nave com seus subordinados, o espírito do artefato aparecendo e ele gritando: matem todos! Que Antong atacava, a anciã Ye também atacava discriminadamente, e nosso prota, como se fosse o núcleo de um átomo, flutuava como um deus em cima dos figurantes abaixo. Os anciões perto do mestre da seita Ku Sheng diziam: mestre da seita, temos que fugir, desde que estamos vivos ainda há esperança. Se morremos aqui não sobrará ninguém para buscar a vingança. O líder ainda resoluto fala que mesmo se esse for o caso para onde eles iriam ir, ele deve ficar e lutar, e mesmo se ele morrer, arrastará esse pirralho com ele. Os dois devem ir junto para o quinto dos infernos. Seu ancião perguntava: mestre da seita, você se esqueceu quem causou esse incidente em primeiro lugar? Podemos ir lá, presumidamente não ficaram apenas olhando sentados. E o ancião Liang fala que sim, mestre da seita, não temos como lidar com essa nave estelar, mas a montanha do Imperador Estelar pode fazer isso. E Ku Sheng, convencido, fala: bem, então por agora nos retiraremos temporariamente para a montanha do Imperador Estelar. Vemos nosso prota massacrando os figurantes no céu, e os fios de sangue dourado que circulavam em volta dele começam a fatiar os figurantes que se aproximam, e ele questionava: são flutuações de força espacial? Obviamente que nosso prota, um mestre nisso, não ia permitir que ninguém fuja dele, né? Ele rasga o espaço e desaparece. Em um local dentro de um arranjo de teletransporte, vemos o mestre dizendo: grande ancião e eu iremos na frente, terceiro ancião, você fica um pouco atrás para proteger a retaguarda. E o ancião Liang, sem graça, dizia: bem, isso, tudo bem. Só que nesse instante vemos um rasgo espacial aparecendo atrás deles, assustando muito os dois. O líder se virava: isso é... E o ancião conhecedor gritava: uma rachadura do espaço, nada bom! De dentro da rachadura do espaço, nosso prota ataca com seus fios dourados, e o ancião gritava: mestre da seita, para trás, se colocando na frente. E então vemos aqui embaixo que ele perdeu um bracinho. O líder se afasta junto com ele, e vemos o velho sombrio gritando: Yang Kai! E nosso prota se mostrando completamente como se fosse o Ashura da morte e dizia: mestre da seita, onde você acha que vai? Então, né? Mais uma vez, figurante faz merda, a maioria deles morre, o líder que fez a merda causou a destruição de sua seita e dos seus subordinados, tenta fugir, mas pelo menos nessa obra o Yang Kai é muito overpower, mano. Ninguém que mexe com ele sai vivo, ele mata todo mundo, eu gosto disso. Massacrando um figurante, não deixa inimigo fugir não pra depois matar alguém que você conhece, não, tem que matar geral, tá ligado? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fique aí com as imagens do Kutimo, o rank, o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nesse Mauá, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui, deixa seu like aí se ainda não deixou, comenta o que achou desse vídeo pra dar aquela engajadinha, o YouTube mostra nosso vídeo pra mais pessoas conhecerem nosso canal, e se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque sai vídeo como esse todo dia pra você não perder. Lembrando que é o seu apoio que mantém o canal firme e forte com vídeos diários, dá muito trabalho e o Catilango quase não tem vida, mas vale a pena, né? Então se quiser apoiar o canal, o link para contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo ou QR Code aqui do lado esquerdo, ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos um dia adiantado, hein? O link é o primeiro aqui na descrição, bem como o link dos nossos outros canais de corte, que de vez em quando eu posto uns vídeos lá pra ganhar um dinheirinho extra, né? Também tem o link do nosso Discord, do nosso canal de lives, do nosso Instagram, se inscreve em tudo aí que puder, quando o Catilango estiver online, você cola na live, a gente bate um papo, a gente entra no Discord junto, tá ligado? Beleza? Fui!